Queria te fazer um convite nessa tarde. Queria te convidar a imaginar comigo, por algum momento, um breve momento, como será o dia do fim de todas as coisas. Nós sabemos que o fim comum, ele chega naturalmente, que é a morte de todos os homens, seja ele ainda novo, ou seja ele avançado em idades. Nós sabemos que o fim se aproxima, que o fim chega, e o fim é o destino de todos os homens. Apenas Cristo que não teve um fim, apenas Cristo que teve o poder de ressuscitar dentre os homens. Portanto, nesse fim existe uma promessa, existe algo que vai acontecer, que fará com que aqueles que não se arrependeram, se arrependam, mas tarde demais. E fará com que aqueles que já se arrependeram herdem algo novo, herdem a vida eterna. É que hoje o livro do Apocalipse é um livro tão evitado nas congregações, porque as pessoas evitam de falar sobre o dia do fim, porque infelizmente nós estamos acostumados com as coisas que são pertencentes ao dia a dia, à terra, aquilo que está no presente, acreditando que Deus tem o intuito e o interesse de nos manter preservados aqui em terra. Não como um Deus que realmente está preparando para você um caminho, preparando para você um lugar, uma morada. Nós deixamos muitas vezes de observar esse Deus. Queria que você me acompanhasse no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o título é O Novo Céu e a Nova Terra. E João diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e ele será o teu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Presta atenção. Quando que a lágrima vai ser enxugada? Quando o fim chegar, quando a antiga terra, quando o antigo céu, quando o mar já não existir. Está falando do tempo que está por vir, sobre o futuro. Então não acredite de lágrimas enxugadas nos dias atuais, porque é uma mentira. Deus nos tem preparado realmente um enxugar de lágrimas no dia em que Ele estabelecer o seu tabernáculo conosco, no dia que Ele verdadeiramente estiver conosco. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Presta atenção, ele está se referindo a dois tempos, as coisas passadas e as coisas que vão acontecer. As coisas passadas aqui no texto são as coisas que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos uma promessa, onde tudo será renovado em nossas vidas, e principalmente a terra e os céus. E o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Isso é Jesus, ele está no trono. E disse-me: escreve, pois, essas palavras, são verdadeiras e fiéis. Ele disse a João. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Cessa-se aqui o texto. Então, meus irmãos, nós temos que entender que haverá uma ressurreição de dois povos, haverá um novo tempo para dois povos. E nós temos que entender que aqueles que creram no Senhor ressuscitarão para a vida, mas aqueles que não creram ressuscitarão para um lago de enxofre e viverão a sua vida ali. Meus irmãos, vamos ver as qualidades daqueles que são condenados aqui. Quanto, porém, aos medrosos. Que medrosos são esses? Aqueles que têm medo de pregar o evangelho. Porque não está falando de um medo natural que uma criança tem de uma assombração. Mas está falando do medo de você defender a sua fé, defender aquilo que você acredita, porque o verdadeiro cristianismo causa-lhes perseguição e morte. É isso que o texto nos afirma. Então, que medo é esse? É o medo da verdade, é o medo de pregar a verdade. Aos incrédulos, quem que é incrédulo? Aquele que não crê que Jesus é suficiente Salvador.
não é aquele que não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, mas não crê que ele apagou todos os seus pecados, você é incrédulo. Se você diz que crê em Jesus, crê na igreja, mas você não consegue acreditar que você agora vive pela graça e continua nos atributos da lei, porque acredita que deve fazer algo para contribuir com a sua salvação, você está sendo incrédulo no sangue, incrédulo no poder que só Cristo tem de te salvar. Então isso é incredulidade. Aos abomináveis. O que é abominável? Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas das atitudes que nós temos, muitas vezes, no dia a dia, são abomináveis diante de Deus. Nós temos que entender que hoje certas práticas, como tratar animais como gente. Tratar animais como gente é uma prática que me veio aqui à cabeça agora, que hoje é normal entre as pessoas. Porém, para o Senhor isso é abominável. Semear contenda entre irmãos, entre aqueles que são praticantes da mesma fé, do mesmo Cristo. Essa contenda semeada entre irmãos é abominável. Então, tudo que é abominável ao Senhor, que o homem pratica, isso é considerado como abomináveis. São pessoas abomináveis. Os homicidas. Ou seja, nós sabemos que o homicida não é só aquele que mata o homem, né? Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de um soldado que mata outro soldado na guerra. Isso não é homicídio. Ou de um pai de família que defende a sua casa de um ladrão. Isso não é homicídio. Ou de um policial que mata um ladrão num confronto de arma. Não é homicídio. Mas nós estamos falando que é aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão. Já o matou em seu coração. Então, quando sem motivos nós já praticamos o ato da ira, nós já estamos praticando o homicídio, né? Os adúlteros. O que é o adultério? Meu irmão, o adultério é o homossexualismo, por exemplo. Talvez soe pesado, mas no tempo que foi escrito isso aqui não era pesado. Nós precisamos entender que isso é adultério. E o que significa a palavra adultério? Não há representação melhor de você ilustrar o que é adultério, senão por um copo d'água. Um copo d'água. Um copo d'água, ele não pode ter cheiro, ele não pode ter gosto e ele não pode ter cor, porque a água ela tem que ser pura. Porém, se eu pegar um pouco de terra e jogar, ou qualquer outra substância ali, merda, vamos dizer, e jogar ali no copo d'água, eu vou estar alterando a cor, eu vou estar alterando o cheiro, eu vou estar alterando a pureza, eu vou estar alterando aquilo que é puro. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria macho e fêmea. Como está escrito, macho e fêmea o fez. Homem e mulher os criou. E nos cria para uma finalidade que só pode ser realizada entre macho e fêmea, que é a procriação. Então nós entendemos que esse adultério é tudo aquilo que foi feito para algo, para uma determinada pureza, para uma determinada razão, e acaba sendo adulterado pelas nossas mãos. E isso pode acontecer também com um casamento, onde eu tenho que ser fiel à minha esposa deve ser fiel a mim, mas você acaba traindo. Isso é chamado adultério. Mas adultério não significa traição conjugal, significa tudo aquilo que foi mudado do que é natural. E nós estamos vivendo um adultério tremendo em todos os nossos costumes, em toda a nossa mentalidade. Então os adúlteros também estão marcados aqui. Olha o que ele diz, os feiticeiros. O feiticeiro é todo aquele que não acredita em Cristo para a mediação entre Deus e os homens. Todo aquele que pratica curas sem ser por Jesus Cristo. Todo aquele que pratica milagres sem ser por intermédio de Cristo. Então nós entendemos que hoje tem surgido vários cristos e que muitos têm feito curas e sinais com feitiçaria. O que é a feitiçaria? É prodígios feitos com a ordenança, com a ajuda, com as mãos de Satanás. O feitiço sempre existiu. A feitiçaria é uma coisa que sempre existiu, a bruxaria, isso sempre existiu. O problema é que hoje ela se mascara de uma coisa boa. Então nós sabemos que esses que praticam tais coisas, você que é místico, né? Esse patuá, eu carrego comigo essa tal coisa. Isso, além de idolatria, isso também é feitiçaria. Vamos colocar aqui um alho e o sal aqui na porta de casa. O que é considerado isso? Feitiçaria. Isso é um feitiço. Simpatia é feitiço. E o que a palavra está dizendo aqui? Os feiticeiros. Os idólatras. O que é idolatria? Nós dizemos muitas vezes, a idolatria é o que a Igreja Católica faz adorando imagem. A imagem lá de São Jorge, de Maria. Não é só isso. Isso também é. Mas idolatria significa dar valor a alguém ou a algo mais do que lhe é devido. Então você, crente, que critica os católicos porque eles adoram as imagens de escultura, vocês adoram os seus templos. Vocês adoram a Arca da Aliança, vocês adoram os vossos pastores, vocês adoram o carro que vocês compram, vocês adoram a casa que vocês compram. Tudo o que você coloca um valor acima do que é o comum é idolatria. Por exemplo, eu tenho um carro e qual é a finalidade do meu carro? Me levar aos lugares que eu preciso. Essa
é a finalidade única de um carro. Mas quando você compra um carro para ostentação, quando você compra um carro e fica lá lustrando ele, tomando um cuidado com ele além do que é normal, almejando, desejando, né? Sabe, tratando aquilo com valor mais do que ele é o imputado, mais do que ele é o certo, isso é idolatria. Então idolatria é dar valor a algo ou alguém mais do que ele é devido, mais do que é o normal de se dar o valor para uma coisa. Vocês idolatram os cachorros de vocês quando vocês os chamam de filhos. Vocês idolatram o emprego de vocês quando vocês vivem dia e noite para o seu trabalho. Vocês idolatram pessoas quando vocês ficam levantando bandeiras cegos, sem perceber para quem é que vocês estão defendendo. Obviamente que nós devemos amar o nosso próximo, amar o pastor, amar o faxineiro da igreja. Isso é amor. Agora, você colocar a tua mão no fogo e dizer, não, esse homem, e não sei o quê. Como eu já vi diversas exaltações de homens para homens. Isso é idolatria. Vocês estão colocando os vossos mestres como ídolos nas suas frentes. E a todos os mentirosos. A mentira, nós achamos que a mentira é apenas aquela atitude de enganar. É apenas aquela atitude de fazer mal a alguém através de uma informação falsa. Mas o mentiroso não é isso. O mentiroso é aquele que no íntimo do seu coração ele sabe o que é a verdade, ele sabe o que realmente é aquela situação e ainda assim ele age como se não fosse. O mentiroso, na verdade, ele sabe o que é o mundo, o que são as coisas erradas, mas ele age como se aquilo fosse certo. O mentiroso é aquele que lê na Bíblia que Deus não pede dízimo, por exemplo. Que Deus não quer mais o dízimo, mas porque ele tem a necessidade do dízimo dentro da sua igreja, ele continua dizendo para você que você deve levar o dízimo lá. O mentiroso é todo aquele que conheceu a verdade, que foi livre da ignorância, aquele que foi iluminado pela palavra e ainda assim preferiu a mentira. Por quê? A palavra do Senhor é a verdade. Existem muitas verdades no mundo. Existem muitas verdades aí afora, né? Verdades essas que podem ser mentiras para alguns, mas as escrituras são a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é o mentiroso aqui? Aquele que vai contra Cristo. O mentiroso é aquele que prega um outro Cristo. O mentiroso não é um mentiroso que faz uma mentirinha lá no sistema, esse é um mentiroso comum. Mas o mentiroso que a Bíblia está falando aqui é aquele que mentiu contra Cristo, porque ele é a verdade. Quando a Bíblia se refere ao mentiroso, nós temos que entender o que ela está se referindo como sendo verdadeiro. Porque a mentira da Bíblia é a oposição à verdade da Bíblia. E qual é a verdade da Bíblia? É que Cristo entregou-se a vida, ele entregou a vida dele por você e que ele pagou todos os preços. O passado, do presente e os que você ainda vai cometer. Os erros que você ainda vai cometer já foram apagados por ele na cruz. E quando isso não é pregado a você, essa pessoa é mentirosa. Então, essa mentira, aliás, não apenas essa, mas todos os que são mentirosos, todos os que mentem para de alguma forma se promover, todos os que mentem para de alguma forma obter lucro. Então, o mentiroso será condenado, e a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Meu irmão, eu fico imaginando o quão profundo arrependimento haverá para aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo hoje. E mais, eu fico pensando que será que eu tenho feito tudo o que eu devo fazer? Será que se eu tivesse um deslumbre de quem Cristo é verdadeiramente na minha frente, será que eu não entregaria ainda mais a minha vida? Será que eu não dedicaria toda a minha vida, toda a minha história a partir daqui, todos os meus sonhos literalmente, se eu realmente percebesse quem Jesus foi? Porque pense comigo, os apóstolos de Jesus, menos Judas, que não conseguiu enxergar quem Jesus era, mas todos os 11 apóstolos, até Tomé, que era um incrédulo, até Paulo, até Pedro, né, perdão, Paulo não foi apóstolo de Cristo na vida de Cristo ali, na peregrinação, né? Até Pedro, que negou Jesus, eles tiveram um vislumbre com quem Jesus era. E isso levou a todos, unanimemente, a todos, a viverem pelo Evangelho. Talvez isso seja chamado nos dias de hoje de fanatismo religioso, né? Mas nós temos que entender que uma vez que nós reconhecemos quem é Cristo, e cada dia mais nós estamos a caminho de perceber quem Ele é, nós nos desligamos ainda mais de quem nós somos, de qual é a nossa vida, dos nossos interesses. Porque tudo que é pertencente a essa terra vai se tornando a cada dia menor. Se o Espírito está sobre você, se você realmente conhece a Deus,
Quanto mais de Jesus você conhece, menor o seu eu se torna, menor a sua vida e os seus interesses são importantes, menor é os teus objetivos terrenos e maior é a vontade de estar com Deus, as experiências que você almeja ter com Deus e o entregar da sua vida. Essa é a verdade. Se Cristo realmente está em vós, o corpo na verdade está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quanto mais de Deus você buscar, quanto mais desligado desse mundo você será, quanto menos você se importará com o que dizem, quanto menos você se importará com o teu luxo, com a tua beleza, com a tua glória, com a tua vaidade, menos de você existirá e muito mais do Senhor estará em ti. Então, nossa preocupação tem que estar em conhecer ao Senhor. Meu irmão, haverá uma grande recompensa para todos aqueles que buscam ao Senhor em espírito e verdade. Haverá uma grande recompensa para aqueles que entregam as suas vidas verdadeiramente ao Senhor, a fim da renovação. Nós cremos no Senhor e por isso nós somos renovados. Esse processo talvez dure uma vida inteira, mas nós cremos nessa renovação. Nós não mereceremos o céu de maneira nenhuma, mas pela graça de Cristo nós o alcançaremos. E é nisso que você deve estar fundamentado. É nessa circunstância que o seu coração deve estar enraizado. Creia no Senhor, creia nas palavras, creia nas Escrituras, vá a elas para buscar. Busque o Senhor em oração e vocês acharão. Vocês vão ver, quanto mais de Cristo for revelado em você, menos de você, menos do teu pecado estará diante da tua face.